Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal, e hoje eu quero falar para você sobre um artigo que eu escrevi, trazendo algumas ideias de como as pessoas podem explorar as suas crenças, os seus valores contra você mesmo, ou seja, ela pode explorar como você funciona em relação aos seus valores, às suas convicções. E nesse artigo eu faço o seguinte raciocínio: a gente tem que partir de um pressuposto que existem pessoas, por exemplo, que são manipuladoras e que elas não vão ver nenhum problema em tirar proveito de outra pessoa, seja um proveito emocional, seja um proveito financeiro. Então elas não se mobilizam emocionalmente de forma negativa ao fazer isso, ao ter consciência que estão fazendo isso. Essas pessoas normalmente elas buscam posições de influência. Por quê? Porque é onde ela tem mais possibilidade de agir dessa maneira. Então, se você, por exemplo, é um chefe de 10 pessoas, você tem 10 pessoas para você poder explorar de alguma maneira, para você poder tirar proveito delas de alguma forma. Então, essas pessoas buscam essas posições. Então, é muito provável que você ou já tenha tido, tenha ou venha a ter um chefe com essas características, que faça isso que eu vou explicar aqui para você nessa minha fala. Primeira coisa que você precisa entender é que a linguagem, a nossa linguagem, ela está completamente entrelaçada com o nosso pensamento. Como nós pensamos, a forma de pensar, ela de certa maneira também obedece às regras, às estruturas da nossa linguagem. É por isso que a linguagem é um dos principais instrumentos para induzir alguém, para sugerir algum comportamento para alguém e principalmente para manipular ou persuadir. Eu vejo uma diferença, a persuasão, a influência no contexto humano, ela é normal. O tempo inteiro nós estamos interagindo com as pessoas, nós estamos influenciando uns aos outros e não tem nenhum problema disso. A diferença da influência, da persuasão para a manipulação é porque a manipulação normalmente ela tem um propósito egoísta. Ela envolve o emprego de alguma técnica para que a pessoa faça uma coisa que normalmente ela não faria e que é de interesse do outro, do seu interlocutor, tá? Então essa é que é a diferença. As técnicas, os princípios são os mesmos. Por isso que quando você aprende persuasão, você também está aprendendo manipulação e também está aprendendo a como se defender, a como lidar com isso. Então eu queria mostrar para vocês que as nossas convicções elas fazem parte do nosso processo decisório. Elas são significados complexos que estão entrelaçados com emoções. Então, por exemplo, você se considera uma pessoa honesta. Então, ser honesto para você traz um bem-estar. Então, esse bem-estar que você está sentindo é uma emoção associada a esse significado de ser honesto. Esse significado também se transforma em comportamentos. No seu trabalho, você não vai pegar nenhuma caneta da sua firma. E algumas pessoas levam isso muito a sério. Então, cada um vai ter uma versão de significado do que é ser honesto. Eu saio perguntando para as pessoas o que é ser honesto. Principalmente as pessoas iam dizer que é não roubar. As pessoas elas associam a honestidade muito a roubar. E, obviamente, honestidade é muito mais do que isso. É você, por exemplo, ser verdadeiro, é você expressar suas opiniões sem dissimulação. Tem muitos outros significados que nós poderíamos levantar para esse princípio, esse princípio norteador do comportamento. Por isso que os valores, as nossas convicções, elas são tão importantes, porque elas vão nortear de uma forma central o nosso comportamento. Não é qualquer significado, é um significado central que norteia e que vai orientar também e regular o nosso processo decisório. Quando ela tem as nossas convicções, né, os nossos valores, eles também têm uma outra função. Eles servem como preditor do comportamento. Então, por exemplo, eu estou observando você, eu vejo que você é uma pessoa honesta. Então, eu sei que os comportamentos associados à honestidade vão estar provavelmente associados ao seu comportamento futuro. Entendeu? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que tem como valor
trazer os significados positivos de uma situação ruim. Eu sei que você vai sempre tentar ver o lado positivo de alguma coisa dentro do seu processo decisório. Entre decidir sobre aquela ação foi maldosa ou não foi, você vai tender a interpretar aquela ação, entendendo a ação como um comportamento intencional de alguém, como uma coisa positiva. Você vai procurar o melhor significado possível entre aqueles que forem apresentados. De posse dessa informação, uma pessoa que tem essas características que eu citei anteriormente, ela pode te explorar. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui que são muito comuns. Vamos supor que você é uma pessoa que aprendeu que o trabalho dignifica o homem. Tá? Isso é uma frase que traduz um valor, ou seja, você acha que o trabalho é importante e que você, trabalhando, você se sente bem e isso norteia o seu comportamento. Você não vai explorar outra pessoa, você não vai usar de meios desonestos para conseguir os seus recursos, você vai trabalhar. Uma pessoa manipuladora vendo isso, o que ela vai fazer? Ela vai dar sentido ao seu trabalho, ela vai fazer você trabalhar mais. Ela vai utilizar da linguagem, ela vai te dar um sentido nas coisas, para provavelmente ela trabalhar menos, ela vai passar o trabalho dela para você. Você já deve ter passado por isso na sua vida, que você se viu trabalhando por outra pessoa. Isso é muito comum em trabalhos escolares. Eu tive muito problema com isso, porque eu nunca gostei de levar ninguém nas costas, pilantra nas costas, né? Então, trabalhos escolares. O próprio professor já distribui em grupos, por quê? Alguns professores, ingenuamente, acham que o grupo, um vai ajudar o outro e a aprendizagem vai ser colateral. Isso realmente, existem teorias a esse respeito. Só que o que acontece na prática é que tem sempre pessoas que elas não trabalham nada, que elas simplesmente colocam o nome no trabalho. Eu, algumas vezes na minha vida acadêmica, né, eu tenho muitos trabalhos acadêmicos, eu me vi com pessoas dessas, inclusive no doutorado. Doutoranda que quis que a gente colocasse trabalho no nome. Ela não fez nada. Eu, não, você não vai botar nome, não. Aí você cria aquele problema. E é interessante ver que, às vezes, você fica até mal visto porque você criou o problema. Ah, coitadinha, coloca o trabalho, coloca o nome dela. E essas pessoas vão, sucessivamente, conseguindo uma avaliação que ela não faz jus. Ela consegue uma avaliação de trabalho intelectual baseado no outro, baseado no trabalho do outro. Então eu comecei inclusive a reagir mais a isso quando eu entendi esse processo, que as pessoas estavam, na verdade, usufruindo do trabalho intelectual de pessoas que ela estava explorando. Você já deve ter passado por situações dessa também. É muito comum em trabalhos escolares. Um outro exemplo que eu posso te dar é do que eu chamo de generosidade intelectual. Vamos supor que você seja uma pessoa que tenha muitas ideias. Você vai estar rodeado de gente querendo pegar essas ideias. Não pensa que ela quer dividir o mérito com você, não, ela quer pegar a ideia para ela, ela sai correndo, você fala, ela sai correndo para produzir alguma coisa com aquilo, para ela ganhar o mérito de uma coisa que não é dela, que não foi ela que teve. E se você confrontar essa pessoa, ela ainda vai te dizer, não, mas o mérito é que eu escrevi, mas você não teve a ideia, você nem falou nada disso. Você nem ia pensar isso se não fosse essa generosidade intelectual. Então, a pessoa demonstra que ela não tem reciprocidade. Existem 2 conceitos muito importantes também, que é a reciprocidade e a proporcionalidade. Você pode ser recíproco sem ser proporcional. As pessoas exploram isso também, e eu vou explicar isso numa outra oportunidade. Como é que as pessoas exploram? Elas fazem alguma coisa para você fazer de volta. Só que quando você faz de volta, nada garante que quando você fizer de volta vai ser na mesma medida. Às vezes ela faz só um pouquinho e você faz um montão. Por quê? Como um dos princípios que você, um dos valores que você tem, uma das convicções é ser generoso, a pessoa aproveita daquela generosidade. Mas eu vou explicar isso melhor numa outra oportunidade. Então, qual é a solução para encerrar o nosso vídeo? Qual é a solução? Qual é a estratégia que você tem que usar? Primeiro, você tem que estar consciente de suas crenças e valores. Segundo, você tem que saber que existe uma vulnerabilidade. Todas são qualidades. Você ser generoso, isso é uma qualidade. Você ser um trabalhador, isso é uma qualidade. Então não veja isso como uma coisa ruim. O que você tem que fazer é ter alguma estratégia para você não deixar que as pessoas se aproveitem disso. Que uma pessoa preguiçosa
se aproveite do seu trabalho. Põe você para trabalhar 2, 3 horas mais, você não ganha mais nada por isso, mas ela ganha o benefício de ser seu chefe, da equipe render mais, vender mais, e ela ganha, então, em função dela ser a coordenadora desse trabalho. Na verdade, ela não está fazendo nada, ela só está botando você para trabalhar mais. Então, você estando consciente disso que eu falei, você consegue obstacular isso aí. Quando a pessoa pede para você ir além, você diz, não, ela está me manipulando. Às vezes ela quer fazer uma troca, ela te elogia para você trabalhar mais. Você entendeu que isso é uma troca? É como se ela fizesse um favor para você, eu estou te elogiando, e você devolve com o trabalho. Isso é uma manipulação. Nós temos essa tendência à reciprocidade. Como eu falei, eu vou explicar melhor em outro vídeo. Então você devolve aquilo em trabalho. Mas você precisa encarar que esse elogio que ela faz, na verdade, é uma estratégia para tirar esse trabalho de você. Então, aquilo, você não precisa ser recíproco. Você não precisa oferecer esse trabalho. Então, quando você desarma esse mecanismo, você consegue controlar melhor e você não se sente mal em não estar trabalhando além da conta. Você vai poder dar mais atenção à sua família, você vai poder dar mais atenção a hobbies que você tem, a outras coisas que você quer fazer além de trabalhar. Mesma coisa a parte intelectual. Se você é uma pessoa generosa intelectualmente falando, você tem muitas ideias, você guarde as ideias para você, desenvolva as ideias. Ou, se você resolver dar as ideias, você dê consciente de que essa pessoa pode usar e não te dá crédito nenhum. Você faz isso realmente de forma generosa e você não vai ficar aborrecido com isso. Então, esse nível de consciência do seu próprio comportamento e do comportamento do outro são a chave para você desarmar esse tipo de cilada que todos nós estamos envolvidos o tempo inteiro. Tem sempre pessoas tentando tirar algum proveito de nós, principalmente do mundo do trabalho. Por hoje é isso. Eu espero que você goste desse vídeo. Visite o material, o portal Ibrale. Eu vou colocar aí na postagem os links para você ver. Nós temos muito conteúdo, são mais de uma década já produzindo material com essa qualidade que você está vendo. Um abraço e até a próxima.